Olá, boa tarde, aqui é o professor Orivaldo e nesse vídeo bem curtinho eu quero dar uma visão geral do contexto histórico durante a vida de Adam Smith. Adam Smith, o pai da economia, um dos expoentes da escola clássica. Ele nasceu na Escócia em 1723, faleceu em 1790 e ao longo desta vida dele determinadas coisas aconteceram que ajudaram a formar o seu modo de ser, de pensar, o seu caráter, a sua vida. Algo interessante para a gente verificar. A Grã-Bretanha, né, era governada pelo rei Jorge II, da Casa de Hanover. E nesse momento existiram guerras entre o Reino Unido e outros países da Europa. E Jorge II foi sucedido por Jorge III, também um momento de muitos problemas com outros países, algumas guerras, e também ao longo da vida de Adam Smith, que está contida nesse espaço que eu estou mostrando, acontece a independência dos Estados Unidos do Reino Unido. Então nós vemos muitas coisas acontecendo e que ajudaram a formar quem foi Adam Smith. Um detalhe importante: Adam Smith, ele viveu numa época em que, na fase adulta, a mão de obra de grande parte do mundo era uma mão de obra escrava. Vocês podem ver nessa linha do tempo que o Império Britânico começa a libertar os escravos de 1807 a 1833. E por que isso é importante nesse contexto em que viveu Adam Smith? Grande parte da riqueza do Reino Unido era proveniente de mercadorias trazidas das colônias. O Reino Unido, nessa época, era a maior economia do mundo, poderosíssima, enriqueceu muito com aquilo que foi explorado nas suas colônias, inclusive Estados Unidos era uma das colônias. E também nós temos que entender como é que era a vida da população. Mais um detalhe importante no contexto histórico de Adam Smith. Ele viveu a sua maioridade, ou seja, da juventude para a idade adulta, ele viveu no processo do início da Revolução Industrial, que também ajudou o Reino Unido a enriquecer muito. Então esses fatores, crescimento da riqueza pelos bens trazidos das colônias, as mercadorias, crescimento da riqueza gerada pela comercialização de escravos. A história mostra que o Reino Unido ele transportou algo em torno de 3.600.000 escravos para as Américas. Então eles ganharam dinheiro com o transporte, ganharam dinheiro com a comercialização de escravos. Então o grande poder econômico do Reino Unido está baseado nesses pilares: a Revolução Industrial, que transformou o mundo, o ganho com as mercadorias trazidas das colônias, o tráfico de escravos também gerou muita riqueza para o Reino Unido, e esses contextos todos de problemas, intervenção dos reis na economia, na vida do país, e era como se vivia naquela época. Então esse conjunto de fatores contribuíram para o pensamento e aquilo que ele fez, que ele escreveu, ser contra a intervenção do Estado na economia, por exemplo, né? E um outro fator importante para que você tenha noção de como era o mundo vivido por Adam Smith. Ele escreveu uma grande obra que foi A Riqueza das Nações. E vale a pena vocês pesquisarem e lerem, ou até mesmo irem atrás de resumos que existem, bons resumos. E um fator aqui que também ajuda a entender o mundo da época: a história registra que em Londres apenas 40% dos homens eram alfabetizados. No interior do resto do Reino Unido, muito menos. E diz a história que pouquíssimas mulheres eram alfabetizadas. Então, como era a mão de obra
indústrias nascendo na Revolução Industrial. Era uma mão de obra desqualificada, sem alfabetização em sua grande maioria. Há registro de crianças trabalhando nas indústrias de tecelagem. E é nesse cenário que ele está vendo, analisando, estudando, criando hipóteses, escrevendo a sua grande obra. Ok? Então, Adam Smith não viveu no mundo Alice no País das Maravilhas, não. Você tem o contexto de guerras, você tem o contexto de início da Revolução Social, da Revolução Industrial, que provocou e ajudou a melhora dos padrões de vida da sociedade. Você tem o contexto da perda de uma das colônias do Reino Unido, que foram os Estados Unidos. Você tem o contexto dessa história toda para que ele pensasse o que pensava, sugerisse o que sugeriu, e entendendo que as coisas são assim. Adam Smith era um cientista, e todo cientista ele tem como intenção resolver problemas, buscar soluções. E o que não faltava naquele mundo da velha Europa eram problemas. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!